Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Nós estamos retornando depois de um pequeno período de férias junto ao mar. Estar junto ao mar por um período é o mesmo que entregar-se ao silêncio, às forças da natureza e à força da quietude, em um mundo em que parece existir gente demais, falando coisas demais o tempo todo. Só por isso, estamos trazendo aqui um pouco das palavras sábias de Deepak Chopra, que nos fala sobre o poder curativo do silêncio. No caminho espiritual, a mente silenciosa é algo que está associado à paz interior, à calma e à quietude. No entanto, essas qualidades, por mais desejáveis que pareçam, nem de longe insinuam do que uma mente silenciosa é capaz. Particularmente, nesses tempos difíceis, todos devem perceber que a consciência silenciosa tem a capacidade de curar. Vamos nos aprofundar em refletir sobre essa verdade. A mente silenciosa, que é o que se experimenta durante a meditação, trata de se reconectar à sua fonte. Todos confiam na camada superior da mente, que é ativa, pensando e sentindo constantemente. Mas quando a mente ativa se fixa na ansiedade, no alarme, na solidão e na incerteza, a mente ativa não consegue se livrar dessas fixações. A atividade mental torna-se inútil para se curar, assim como um carro desgovernado não consegue frear sozinho. O que é necessário é um tipo de reset, e essa redefinição não é apenas mental. Seus pensamentos são recebidos por todas as células do seu corpo e, por sua vez, todos os tipos de processos são afetados. A resposta imune, os ciclos hormonais, o sono e o equilíbrio geral mente-corpo, ou aquilo que a gente chama de homeostase. Se a mente ativa se torna confusa e caótica, o equilíbrio é interrompido em todos os aspectos da vida. E nesse caso, o que se pode fazer? Séculos atrás, se descobriu um nível mais profundo da mente, e a expressão usual em torno desse nível, que é silencioso, calmo e imperturbável, tornou-se de alguma maneira religiosa, como nas palavras do Antigo Testamento: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Se substituirmos Deus por sua fonte, a mensagem chegará aos ouvidos modernos: fique quieto e saiba que sou sua fonte. O resultado mais direto de atender a essa mensagem seria meditar, porque a meditação dá acesso direto à mente silenciosa. Mas milhares de pessoas até hoje já tentaram a meditação e não conseguiram experimentar o tipo de reinicialização necessária quando se enfrenta uma crise. Olha, isso se deve, em parte, à falta de compromisso. A pessoa comum tenta a meditação e depois a deixa de lado. Ou então, só medita quando sente que precisa de uma espécie de band-aid psicológico. Devemos então olhar um pouco mais profundamente para encontrar o que foi perdido, porque a mente silenciosa é verdadeiramente o único poder curador. Na faculdade de medicina, a homeostase é descrita como basicamente física. Se você for correr, sua frequência cardíaca, respiração, fluxo sanguíneo pelos músculos, processo digestivo, etc., ficam desequilibrados. Mas quando você para de correr, a homeostase é restaurada. No lado negativo da experiência, se você experimentar um grande choque, a resposta de lutar ou fugir o levará a um desequilíbrio extremo. Mas quando o choque terminar, o equilíbrio vai ser restaurado. Infelizmente, sob uma ameaça constante, como foi com o Covid-19, o choque não acaba. A resposta normal ao estresse é projetada para durar não mais do que alguns minutos. Estendido por dias e semanas, ele gira sobre si mesmo e começa a criar danos. O dano aparece primeiro psicologicamente. Sob estresse constante, as pessoas se sentem cansadas, mal-humoradas, deprimidas, ansiosas, irritadas, impacientes e assim por diante. Mantenha a pressão e o próximo estágio é a fadiga, a letargia, o embotamento e depois a depressão. Se ainda assim o estresse não diminuir, os sintomas físicos começam a se desenvolver, muitas vezes começando com insônia, como resultado de interações hormonais sendo desreguladas. Há muito mais a dizer sobre isso, mas o ponto principal é que uma redefinição holística é necessária. Sem perceber, nós temos nos redefinido holisticamente por toda a nossa vida.
A homeostase não é apenas física, ela envolve toda a pessoa. O centro de comando para redefinir a pessoa como um todo não se encontra em nossas células, nem mesmo em nossas células cerebrais, e não se encontra na mente ativa, que é apenas a camada superior. O centro de comando para a redefinição holística está na fonte. Fique quieto e saiba que eu sou sua fonte. A evidência para isso existe há décadas. A meditação afeta a frequência cardíaca, a respiração, a atividade cerebral, os marcadores de inflamação e os níveis de estresse. A ciência médica estuda cada um desses fatores individualmente, mas nós não devemos trocar a floresta pelas árvores. Tudo volta para a mesma fonte. Sua fonte está parada e silenciosa. Você chega mais perto dela em um sono profundo e sem sonhos. Mas em uma crise, nem tudo volta automaticamente ao equilíbrio, da mesma forma que sua frequência cardíaca voltará ao normal depois que você parar de correr. Acontece que há silêncio útil e silêncio não tão útil. À medida que a consciência começa a se mover de sua fonte silenciosa, diferentes caminhos se abrem, e os caminhos que você escolheu tornam-se a sua maneira única de transformar o silêncio em outra coisa. Ninguém lhe deu um manual do usuário, mas em termos gerais, a mente silenciosa segue um caminho que é tipo ou. Observe como esses caminhos divergem. Medo ou amor, separação ou unidade, sofrimento ou bem-estar, renovação ou hábito, autoestima ou dúvida, segurança ou insegurança, conforto ou estresse, aceitação ou resistência, consciência ou inconsciência. Essas escolhas surgem do silêncio. Elas têm a mesma fonte, mas viajam em direções opostas. Se uma pessoa está totalmente consciente ou desperta, os caminhos são direcionados para as experiências desejáveis de amor, segurança, bem-estar, criatividade, renovação e assim por diante. Mas do jeito que as coisas estão, estamos todos enredados em uma teia de escolhas que se misturam. Sofremos, mas também sentimos felicidade. Amamos, mas também tememos. Sentimos valor próprio, mas também temos dúvidas. Uma crise nos lança em uma confusão mais profunda, pois nos enreda em muitas respostas erradas. A cura consiste em permitir que o silêncio siga os caminhos certos. Em toda a tradição espiritual ou de sabedoria, a consciência pura se desenvolve, se não for, na direção do amor, da criatividade, da renovação e da evolução. Não há liminar que diga, fique quieto e vamos ver o que acontece. Ou fique quieto e quem sabe isso acaba funcionando para você. Em vez disso, o equilíbrio mente-corpo com que todos nós contamos desde a infância é direcionado positivamente. Saúde e plenitude são a norma. Criatividade e renovação são a norma. Sem dúvida, todos reconhecem a necessidade de um descanso. Siga essa necessidade em direção à sua fonte e ela será satisfeita. Este é o momento em que o resto põe em jogo o poder infinito da consciência. Tudo o que temos a fazer é nos alinhar com esse poder no nível da mente silenciosa. Pense nisso.